Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Boa noite! Tudo bem? Graças a Deus estamos aqui para mais um programa Madrugada com Deus. Programa do Templo Maria Santíssima, que tem esse propósito de propagar para o mundo a espiritualidade. Gente, precisamos quebrar esta barreira que ainda existe nas cabeças de o espírito está longe e nós estamos aqui. Que espírito longe? Longe aonde? Se vivemos no mesmo planeta, não é mesmo? Vivemos no mesmo planeta. Aquelas pessoas que morreram, aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, que morreram, nós choramos, fomos lá no enterro, todo aquele drama e sentimos tanta falta. Eles estão vivos mais do que nunca. E estão aonde? Estão lá no céu, no universo? Nada. Estão nessa casa chamada planeta Terra. Então precisamos quebrar esta barreira, esse tabu de que os espíritos estão distantes. Estão nada. A distância é feita por nós. Nós é que criamos essa distância. Minha mãe está lá longe. Não está não. Sua mãe está próximo de você quando você sente a aproximação dela pelo pensamento. Júlio, isso é impossível, isso é utopia. Não é não, gente. Não é utopia. Não é. O que você precisa fazer? Apenas entrar na sintonia. São frequências diferentes, gente. São apenas frequências diferentes. A frequência em que vive a matéria, ela é densa. A frequência em que vive o espírito é mais sutil. Mas todos nós vivemos no mesmo planeta, na mesma região. Região que eu digo, na mesma condição. Só muda as frequências, certo? Nós vamos falar disso no decorrer do programa. Vamos lá, estamos só começando. Deixa eu me apresentar para vocês que não conhecem. Eu sou Júlio Jesus, um dos trabalhadores dessa casa. Estaremos aqui no programa Madrugada com Deus, que se estende por 2 horas. E vamos falar de espiritualidade. O programa vai ter aqui a presença, quer dizer, a palavra do Espírito, que quando na matéria foi um médico e atuou lá na região do Japão. Por isso ele se apresenta aqui na nossa casa como o Dr. Isao. Então nós vamos ouvir a palavra do Dr. Isao. Benefícios do Sol, nos fala o Dr. Isao. A luz solar pode combater doenças. Palavras dele, ele vai explicar sobre esse assunto. Também teremos a presença de um preto velho. Olha só que ecumenismo dentro deste programa. Um médico lá que atuou, quer dizer, que viveu lá no Japão, morreu, como todos nós, um dia iremos morrer, e volta a se manifestar no mundo carnal aqui no Brasil, para falar conosco daqui. Um médico japonês. E também teremos a presença do preto velho Zé Preto. Olha só, que viveu lá na África do Sul e se manifesta aqui, tá vendo? Se manifesta aqui para trazer a sua mensagem também, falando sobre os ensinamentos de Cristo. Olha só, que ecumenismo, que mistura maravilhosa, não é? Então você vai poder ouvir o médico e vai também ouvir o preto velho. Você sabe que preto velho é uma roupagem que o espírito se reveste para mostrar a sua humildade, sensibilidade, seu conhecimento, sua paciência. Gente, se tem algo que um preto velho tem, é paciência, sabe? Sabedoria e paciência não falta em um preto velho. Então esse espírito que traz uma bagagem muito grande, lembremos sempre disso. Um espírito, quando se apresenta como um guia espiritual, é porque ele traz uma bagagem de conhecimento muito grande. E essa bagagem é colocada à nossa disposição. Então, esse irmão Zé Preto,
ele tem muito a nos ensinar, muito a nos ajudar, mas não tenha dúvida disso, não tenha. Então eu te convido aí, ó, fique atento, nesse programa você pode ouvir a palavra dos Espíritos, certo? Você tem dúvida sobre espiritualidade? Ah, Júlio, eu tenho dúvida sim, eu tenho. Olha, eu nem acredito muito que um espírito pode se manifestar. Olha, vou te dar uma dica. Hoje no programa nós vamos ouvir a leitura dos 4 evangelhos, revelação da revelação. Esse trecho, ele está falando especificamente sobre isso. Um trecho da transfiguração. Jesus, ele pega 3 dos seus discípulos, sobe no monte e ali transfigura-se a imagem de Moisés e Elias. 2 seres que desencarnaram há muito tempo. Então se transfigurou na frente daquelas 3 pessoas, Jesus e os 3 discípulos. Aquelas 4 pessoas, né? Jesus e os seus 3 discípulos. Então, como que isso acontece? Ah, mas não pode, espírito não pode se manifestar? Tá aí. Se a Bíblia, o Novo Testamento, quer dizer, a presença de Jesus, Jesus mostrou. E aí, se Jesus mostrou, então ele foi contra a lei? Jesus, então, ele é fora da lei? Não, se ele mostrou. E depois do fato ocorrido, houve um debate entre eles lá, porque no Velho Testamento sempre fora falado que Elias seria, sim, aquele que iria proclamar a vida de Cristo. Aquele que iria preparar para a presença de Cristo. Isso está escrito no Velho Testamento pelos antigos profetas. Então, os seus discípulos, né, de Jesus, naquela situação, ele disse: mas Jesus, eu não entendo, se os antigos profetas diziam que Elias viria primeiro para anunciar a sua vinda, e como que o Senhor se faz presente e Elias não veio? Aí Jesus diz: ele veio e fizeram tudo o que quiseram com ele, inclusive tiraram a cabeça dele. Aí os profetas, os seus discípulos, né, aqueles que estavam com Jesus, os 3, entenderam que Jesus estava falando sobre quem? Sobre João Batista, sobre João Batista. Fora João Batista a reencarnação de Elias e pronto. Tem gente que não acredita na reencarnação, mas Jesus, ele mostrou isso na Bíblia. Então, essa leitura vem a calhar com as pessoas que não acreditam na reencarnação. Gente, olha, não é a reencarnação um tema para ficar sendo assunto para brigas, não, para discórdia. Não é um tema ou não é um fato para trazer discórdia às famílias e às pessoas que pensam diferente. Não mesmo. Nenhum tema, afinal de contas, né? Nenhum assunto é para trazer discórdia. Poxa, passamos por um período aí, na época da eleição, onde muitas famílias se separaram porque um era bolsonarista, o outro era petista e virou essa discórdia. Que besteira, gente! Poxa, eu tenho que respeitar a pessoa que pensa diferente de mim. Graças a Deus que ela pensa diferente, porque ela me traz uma visão diferente daquela que eu consigo enxergar. Agora eu tenho que ser humilde para poder ouvir e saber, será que tem algo a somar à minha visão? Tem algo a somar ao meu conhecimento? Se eu sou humilde e procuro somar, ótimo. Agora, se eu não sou, eu não vou aprender com aquela visão diferente. Mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Se mesmo a pessoa que pensa diferente de mim nada soma, eu tenho que respeitá-la. Claro, não podemos discutir de maneira nenhuma. Discutir saudavelmente, que é um debate, não há problema. Agora, entrar em discórdia, realmente entrar em atrito, criar separação por causa de pensamentos diferentes, não, né, gente? Não, de maneira nenhuma. Isso é natural na vida humana. Vamos sempre estar discordando um do outro, mas não podemos criar
separações por causa disso, não é mesmo? Bom, então vamos ouvir o nosso irmão Issal. Depois nós vamos voltar aqui. Nosso irmão Issal vai nos falar do poder que o sol tem sobre a nossa saúde. Ouça a palavra desse Espírito, que não é uma palestra, é uma aula. Uma aula. Então vamos ter uma aula com o Espírito. Olha que legal. Vamos ter uma aula com o irmão espiritual. Eu convido a você, ouça o nosso irmão Issal e aprenda um pouco mais. Salve Jesus, salve a mãe de todos nós. Quando a vida nos presenteia com algo bom, devemos sempre agradecer. Tudo na vida é bom, basta apenas observar com calma o que ela quer nos dar. Deus, em sua infinita paciência, pacientemente, tudo que na vida há, criou com perfeição, com amor, com inteligência, para tudo nos servir com um propósito de nos elevar. As águas, fluidas na sua essência, transportando a todo lugar, faz com que os corpos consigam então manifestar seu movimento. As folhas, as árvores, a terra, o firmamento onde pisamos, traz a capacidade do ser encontrar seu equilíbrio, para encontrar a sua harmonia e harmoniosamente poder viver. As experiências que nós guardamos em nossa memória, em nosso coração, traz a riqueza do Espírito naquilo que ele aprendeu, algo que ele poderá compartilhar, ensinar ou propagar aos seus. Tudo que a vida nos dá é bom, mas muitas vezes nos fechamos para a vida como quem fecha dentro de si mesmo, em seus pensamentos, os seus medos. As doenças advêm da distância que o homem coloca com o próprio equilíbrio do universo, da natureza e de Deus. Afastar de Deus e afastar da natureza, e afastar do amor, e afastar do equilíbrio. Aproximar de Deus e aproximar em si mesmo da sua essência, fazendo com que o seu espírito alegre-se mais, sorria mais, viva mais. Vemos hoje muitos preocupados com doenças que não se pode pegar, doenças que não consegue se fechar ou amarrar, doenças que estão invisíveis aos olhos, mas sentidas aos corpos. As doenças começam com aquilo que nos falta, a falta de nutrição, a desnutrição, a fraqueza dos nossos órgãos, vai abrindo espaço para a doença entrar. Se o corpo está totalmente restabelecido, ele consegue lutar contra qualquer órgão estranho que venha a ele se aproximar. Mas quando o corpo perde energia, não produz
a energia que precisa, ou não está nutrido necessariamente, ele então fica fraco, e fraco não consegue então lutar. Muitos na Terra hoje aprenderam a usar da energia do sol para fabricar instrumentos, mover veículos, gerar energia a cidades inteiras. Pequenos ou grandes aparelhos que conseguem captar a radiação solar e transformá-la em energia prática, elétrica, que pode ser manipulada por vós. Mas é difícil entender como o homem pode querer captar do céu essa força que move tantas coisas e mesmo assim se esconde do próprio sol. Quantas pessoas que hoje não tomam sol, não deixam a energia do sol revitalizar seus tecidos, suas células, seus corpos. Quantas pessoas que não produzem em seu organismo os elementos necessários que lhe causam a saúde, por simplesmente não receberem a energia do sol. Se escondem do sol, mas querem que as máquinas utilizem do sol. Criam nas suas casas lâmpadas, iluminações, aparelhos que usam da eletricidade, mas o seu próprio corpo, onde existe uma ramificação nervosa e elétrica muito maior do que todas as máquinas, não consegue alimentar pela falta de energia solar. O corpo precisa do sol, a planta precisa do sol, a vida precisa do sol para poder se transformar. Percebam que esses vírus que hoje se espalham com grande velocidade aparecem em regiões de pouco sol, lugares onde as pessoas não têm a mesma facilidade pela localização geográfica que vivem. Em muitos desses lugares, o próprio ar, a própria poluição, dificulta a entrada da energia solar em seus corpos. O excesso de proteção de produtos químicos em suas peles, de produtos químicos absorvidos em seus alimentos, vai bloqueando e dificultando a entrada da energia solar, tão necessária para que seus corpos se recuperem e não adoeçam. Usar da energia do sol diariamente revitaliza o corpo, elimina doenças cutâneas, ajuda o corpo a extrair de dentro para fora o que lhe faz mal, ajuda a exalar, a limpar e a gerir vida novamente. Tomar o sol, receber o sol, sentir o sol, não adoece ninguém. Podemos ver do nosso lado uma grande divisão entre aqueles que se beneficiam da energia do sol e daqueles que se escondem da luz solar. Por mais que outros elementos produzidos pelo homem na terra possam produzir-lhes calor, ainda não existe a mesma condição, elementos que possam produzir o mesmo benefício que o sol pode lhe dar. Utilize da energia do sol.
Percebam as plantas que têm grandes folhagens, que conseguem captar a energia do sol, o quanto elas podem lhes ajudar na saúde. Percebam o coco, que consegue trazer água e ao mesmo tempo soro ao próprio organismo. Perceba a abóbora e a melancia, também a própria mandioca, que conseguem captar grandes quantidades de sol em sua nutrição, em sua propriedade, fazendo com que gere alimentos riquíssimos ao organismo humano. Trabalhar a energia do sol e receber a energia do sol ajuda a produzir as vitaminas e os hormônios que o seu corpo irá precisar. Alguns podem dizer: mas as doenças cancerígenas que aparecem por causa do sol? Na verdade, elas não aparecem por causa do sol. Elas simplesmente afloram do corpo os elementos ruins, tóxicos, nocivos, que já estão guardados e armazenados pela má administração alimentar. Desintoxicar o corpo, usar do sol, ingerir água, faz com que o corpo mantenha-se cada vez mais saudável. Comece dentro das suas casas a deixar plantas que também podem lhe ajudar. Plante em sua casa, plante o alecrim, plante o alho, plante a salsinha, plante o tomilho, plante a pimenta, plante frutos, árvores pequenas, que podem trazer facilmente uma grande quantidade de nutrientes ao seu corpo. Talvez em sua mente possa pensar: mas não tenho tempo para isso eu fazer. Talvez é hora de repensar como usa o tempo que tem e o que é importante hoje para a sua vida você cuidar. Experimente todos os dias. Quando em casa você estiver, deixar as janelas todas abertas e mesmo que as nuvens cubram o sol, deixe a claridade entrar. Quando sair, experimente caminhar e receber diretamente a energia do sol. Vai ver que vai tirar depressão, tristeza, cansaço, vai revitalizar sua energia, vai revitalizar o seu corpo. Cuidar para que a doença não venha a chegar. Deixar saudável o seu corpo para poder melhor viver. E muito mais irá da vida se beneficiar. Deus abençoe a todos vocês. Tá aí, gente, vocês acompanharam o nosso irmão Issal nos trazendo todas essas informações. Você sabe o que é mais legal? É que você pode ouvir quantas vezes você quiser essa mensagem. Você pode repetir essa aula para que você se enriqueça cada vez mais com todas estas informações que são utilíssimas, não é mesmo? O Dr. Issal, como todos os espíritos que se manifestam nessa casa, tem um único propósito. Tem um único propósito, que é nos enriquecer. Sabe quando Jesus diz no Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Ele também diz que devemos juntar tesouros no céu,
Porque esse tesouro é que nos dá as condições de alcançar tudo o que nós queremos. E esse tesouro é o conhecimento. Por isso que ele diz: conheça as verdades para que elas possam te libertar. Então, gente, o que os Espíritos nos oferecem todos os dias nessa casa é o conhecimento. É o tesouro que Jesus sempre, mas sempre afirmou. No seu Evangelho, na sua passagem aqui no mundo carnal, ele sempre afirmou: busque conhecimento, para que você consiga realmente alcançar todo e qualquer propósito. Porque é o conhecimento, não é? Quando você conhece o endereço, você chega lá. Quando você não conhece, você pode ficar perdido, não é? Você pode se perder. Mas quando você conhece, não. Você não perde tempo e vai direto àquilo que você quer. Tá certo? Não é mesmo? Teremos também a palavra do nosso irmão Zé Preto, outro grande espírito que se manifesta nessa casa, atende às pessoas. Ainda há tantas, mas gente, como ainda há tanto preconceito com um espírito que se manifesta como Zé Preto, como Preto Velho. Como é que pode alguém acreditar que um preto velho, só porque é um espírito humilde, pode ser atrasado? Como que pode? Como que pode? Existem pessoas que assim pensam: um preto velho não é um espírito de luz. Nós estamos aqui criticando quem assim o pensa, mas queremos somar, queremos trazer aí mais conhecimento para somar aquele que você já tem, se assim você pensa. Que um preto velho, ele simplesmente representa uma falange de muita humildade. Muita, mas de verdade, muita humildade. Olha, quanto mais o espírito evolui, menos ele está apegado a esses prazeres materiais, a esses desejos materiais. Sabe? Olha o exemplo dado pelo próprio Cristo Jesus, onde muitos ficavam preocupados. Vou dar o exemplo de Herodes. Herodes o Grande, ao saber que ia nascer o rei, né, de Israel, o que ele fez? Ele mandou matar todas as crianças do nascimento aos 2 anos. Para quê? Para impedir o nascimento desse rei, porque ele tinha medo de perder o seu reinado. Olha que absurdo. E todos aqueles que perseguiram Jesus, como os sacerdotes daquela época, faziam o mesmo, porque se sentiam incomodados com o poder de Cristo. Mas qual poder teve o Cristo? Ou qual poder executou o Cristo, senão o poder do amor? Exerceu, no caso. Qual o poder que Jesus exerceu? O poder do amor. Qual foi o seu reinado? Nos corações. Jesus não queria dominar nenhum palácio, nenhum povo, especificamente. Ele veio para dominar os corações daqueles que o recebiam de livre e espontânea vontade. Assim também acontece com os espíritos evoluídos. Eu dou o exemplo do Bezerra de Menezes. Um espírito nessa envergadura torna-se cada vez mais humilde. Por quê? Porque se aproxima daquilo que Jesus nos deu como referência de espírito de luz. Olha, no Evangelho de Jesus, pois o Evangelho é de Jesus, né? A gente tem o costume de falar assim: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas. Não, nós temos que lembrar que o Evangelho é de Jesus, segundo os evangelistas. Mas o Evangelho de Jesus, segundo João, no versículo 13 do capítulo 34 e 35, Jesus deixou um novo mandamento. Nesse novo mandamento, ele nos ensinou de como devemos agir, ou nos ensinou de como reconhecer um discípulo. Como reconhecer uma pessoa que se considera discípulo de Cristo Jesus. Como reconhecer aquele que se diz, não é, representante de Jesus. Se essa pessoa nos amar incondicionalmente como Jesus nos amou. Tá lá, ó, procura na Bíblia. Eu vou pegar aqui, ó, não custa nada, né? Nós temos uma Bíblia aqui, ó. Então não custa nada abrir aqui
no Evangelho, estou com meu óculos poderoso. Então dá para ler essas letrinhas, ó. Então vamos lá, ó. João 13. Vamos ver, 12, 13. João 13, 34. Não, 13. João 13, 34. Cadê? 34 e 35. Aí diz aqui, ó. No 34, Jesus diz aqui: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí no 35 ele completa: nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Tá aí, direto, simples e objetivo. Então, para reconhecermos quando um espírito é de luz, quando alguém é realmente discípulo de Jesus, é quando ele põe em prática esse ensinamento aqui, ó. Jesus nos deu a fórmula de como reconhecer. Como que eu posso confiar em uma pessoa? Vou dar o exemplo. Como é que eu posso confiar em uma pessoa que se considera representante de Deus, um sacerdote, e essa pessoa não pratica esse ensinamento? Vive a criticar a crença dos outros, vive a falar mal, porque a pessoa tem outra crença e pensa diferente. Poxa, se nós estamos seguindo os passos de Jesus, se nós nos consideramos cristãos, nós temos que exercer aquilo que o Cristo nos ensinou. Então não podemos, de maneira nenhuma, ficar criticando outra pessoa, ficar caluniando. Não falo nem caluniando, porque tem gente que... Poxa, eu fico muito triste quando eu vejo um certo sacerdote, né, de determinada crença, ficar falando mal de outra crença, sabe? Ficar falando mal de um trabalho que ele não entende, como é o trabalho. Não estou aqui para defender ninguém, tá? Nem para criticar ninguém, mas uma pessoa que não conhece o trabalho de uma determinada seita ou crença e fica falando mal, dizendo que é isso, que é aquilo. Poxa, Jesus nos ensinou a não julgar. Ele próprio, ao passar aqui na terra, ele não julgou ninguém. Pelo contrário. Sabe o que Jesus fazia quando se deparava com pessoas doentes? Pessoas que estavam no caminho do erro? Ele se aproximava mais dessas pessoas, porque ele disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os ditos santos, ele veio para os pecadores. Então, se eu me considero um seguidor de Jesus, um cristão, eu tenho que me aproximar daqueles que não têm aquilo que eu já absorvi. Para quê? Para dividir o que eu já assimilei. Eu preciso conviver com aquelas pessoas que não têm o que eu tenho para poder dividir com elas. Isso é evolução, gente. A evolução é isso. É você dar o que já recebeu e receber aquilo que ainda não tem. Não é? Sempre existirá pessoas que estarão num patamar mais elevado. E sempre existirá pessoas que estão num patamar mais elevado. Mas também sempre existirá aquela que está num patamar inferior. Então eu posso muito bem estender a mão e receber a mão de alguém que está acima. Isso chama-se evolução. Você sabe que, conversando com a espiritualidade, com um determinado irmão espiritual, pois nós temos essa oportunidade, graças a Deus, conversamos muito. Ele nos falava em um momento aí, antes de começar um atendimento espiritual, nós temos essa oportunidade de conversar, né? Então ele estava nos falando sobre os reinos, como há interação entre os reinos, como um reino depende do outro. Olha que interessante, estou falando do reino, o reino mineral, vegetal, animal e hominal, né? Os 4 reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, que seria o animal racional. Os reinos, eles se interagem,
e eles se alimentam, e eles dependem um dos outros. Olha como é tudo perfeito na providência divina. Então, tudo a gente tira da onde? Da terra, não é? Da onde tira o nosso alimento? Da terra, do mineral. Da onde sai a água? Da terra, do mineral. Não é? Sem água e sem alimento não sobrevivemos. Então dependemos do reino mineral. Não é mesmo? Onde nós plantamos, né, os legumes? O legume nasce aonde? Na terra. Né, os legumes, as árvores, enfim. Nasce na terra. Onde nós pisamos? Na terra. Então um reino alimenta o outro. E nós, sendo do reino racional, hominal, precisamos cuidar dos reinos inferiores também. Precisamos cuidar. Por quê? Porque pela evolução nós já passamos por esses processos. Nós já passamos. Evolução que é eterna. Hoje estamos nessa condição, mas amanhã poderemos sim, e com certeza estaremos em uma condição diferente. Essa é a grande maestria da evolução do homem, da criação de Deus, tão perfeita que é, não é mesmo? Olha, existem vários, na literatura espírita, existem vários livros que nos ensina, né, nos ensina a saber valorizar e tirar dali todas estas informações e conhecimentos. Entre estes, existe um livro aqui que é muito importante, muito bom e muito útil para aquele que está buscando conhecimento e entendimento sobre evolução, sobre mediunidade, sobre sensibilidade. Chama-se Mediunidade de A a Z. O Portal da Luz. É o livro de Ramatiz, um espírito que por muito tempo, eu não sei se hoje ainda, ele é desprezado por muitos que consideram, né, muitos que se dizem espíritas, porque eu nem sei, mas tem muitos que não gostam de Ramatiz, porque eles acham que ele tem uma visão distorcida. Eu discordo, pois já li muitos livros de Ramatiz, inclusive o Sublime Peregrino, onde ele dá uma visão sobre o Cristo totalmente diferenciada, que na época quando eu li, isso há mais de 20 anos, mas tem mais de uns 25 anos, quando eu li esse livro eu me assustei, uma visão diferente, como hoje trazida por Rustang, essa revelação das revelações trazida por Rustang, tem uma visão diferente que muitas pessoas acabam se assustando. Elas se assustam porque não estão acostumadas, não estão preparadas. Na realidade é essa, não estão preparadas. Não estão preparadas para ter um entendimento mais amplo sobre muitos assuntos, entre eles a passagem de Cristo Jesus. Perdão, dá licença, hein? Obrigado. Então não estão preparados. Você sabe que esse livro, Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, ficou muito tempo, né? Muito tempo sem ser falado, citado, estudado. Ficou mesmo. Agora vem a Casa de Maria, Templo Espiritual Maria Santíssima, para desenterrar todo esse conhecimento. Por quê? Porque segundo a espiritualidade nós já estamos preparados para entender. Esse livro vem decifrando várias passagens de Cristo Jesus. Entre essas eu citei aqui no começo do programa, não é? A passagem da transfiguração. E tantas outras. Tem um trecho desse livro que eu gosto, que é a passagem que ele explica sobre a tentação de Cristo. Essa passagem, essa explicação, eu em particular acho maravilhosa.
Porque tira aquele negócio do sensacionalismo, sabe? Jesus, ele foi para o deserto e foi tentado por Satanás, que ofereceu a ele toda a riqueza, todo o poder, e Jesus ficou lá resistente. Puxa vida, viu? Vamos raciocinar. Será que Jesus, sendo o Cristo do planeta, isso significa o espírito mais elevado que existe em nosso orbe, poderia passar por um processo de tentação de qualquer outro espírito? Se ele está no patamar máximo, aí vem um espírito oferecer a ele algo que o pertence? Ah, porque vou te dar o mundo, vou te dar isso, vou te dar poder. Meu Deus, não é cabível, não há possibilidade. Mas como está na Bíblia, e quando não há alguém que possa nos explicar, a gente acaba absorvendo isso, né? Ingerindo isso. Mas olha, eu te juro, eu te confesso, desde que eu ouvi essa leitura há muito e muito tempo, quando jovem, isso nunca entrou na minha cabeça. Poxa, Jesus foi tentado no deserto. Aí você assiste aqueles filmes, né, onde Jesus é levado no topo da montanha e é tentado para se jogar de lá, porque para os espíritos salvarem ele. Gente, isso é tão banal, é tão pequeno para um Cristo. Aí esse livro, os 4 evangelhos, vem nos explicando com toda clareza que Jesus não passou por nada disso. O que ele disse, o que ele ensinou, era tudo quanto nós iríamos passar. Aquilo que é relatado que ele passou, não, é apenas ele ensinando tudo quanto nós, espíritos encarnados em evolução, iríamos passar. Então ele disse para aquelas pessoas que estavam anotando naquela época, ou que estavam ali ouvindo, que olha, vão te dar tudo. Satanás seria o quê? A ignorância do homem. Então ele disse, olha, a ignorância vai fazer com que você passe por esse processo, onde as pessoas vão dizer, ó, posso te dar tudo. E não é verdade, isso acontece, principalmente com os jovens. Olha, faça isso, aquilo que você vai ser. Vou dar um exemplo aqui, perdão se eu estou sendo ofensivo, mas ó, esses traficantes. Pega um menino aí que não tem nenhuma base religiosa e diz para ele, ó, é o seguinte, você pode ser o dono da boca, onde você vai ter o poder de mandar aqui em tudo. Aí mostra a riqueza, coisas banais, e o menino se encanta com aquilo e começa a se enveredar, né, por um caminho errado. Por quê? Pela ilusão. Isso é sim Satanás. E não Satanás, um homem chifrudo, mas a ignorância. Aquele espírito, né, aquele menino, estando na ignorância, se deixa levar pela ignorância, pela crença de que terá o poder. Que poder? Não é mesmo? Então, no campo tem outra tentação, que é aquele, você que confia em Deus, você que é fiel a Deus, pule daqui que Deus vai te salvar, que os espíritos vão te salvar. Isso acontece muito dentro das casas religiosas, onde o fanatismo impera. A pessoa se sente tão poderosa e começa a fazer coisas porque acredita que o Espírito vai salvar ele, porque o Espírito Santo vai salvar, porque Deus vai salvar, porque Jeová vai salvar. Jesus já tinha informado isso naquela época e hoje nós vemos tanto acontecer. Mas não que ele passou por essas tentações, porque não há espírito que tenha essa prepotência de querer tentar o Cristo. Não tem esse poder, de maneira nenhuma. Então é bem explicado. Aí você pode perguntar, mas Júlio, esse trecho fala que ele ficou 40 dias no deserto. Ilusão, gente. Ilusão. O livro, os quatro evangelhos, Revelação da Revelação, nos diz claramente, pois eu creio nisso porque é racional. Olha só, Jesus, ele tinha um corpo fluídico, um corpo que não era físico.
Ele é o Cristo do planeta Terra. Então ele se revestia desse corpo quando era necessário. E quando não necessário, ele simplesmente dissolvia o corpo. Como você faz com uma roupa. Quando é necessário, você põe um casaco. Quando não, você tira o casaco e guarda. Está lá guardado. Passou o verão, veio o inverno de novo, você vai, retira o casaco e põe. Porque ele é útil para você. Então, o Cristo tem esse poder de se revestir de uma roupagem física para interagir conosco, que estamos nessa frequência muito baixa, nessa evolução muito inferior do Cristo. Olha, do mesmo jeito que Rustam trouxe informações que chocou, aconteceu também com Ramatiz. Por isso que eu citei esse livro aqui, Mediunidade de Arazê de Ramatiz, e muitos outros, como Magia de Redenção, outro livro maravilhoso de Ramatiz, que ele vem desmistificando muita coisa, principalmente no seio espírita, tá? No meio espírita. Por isso que muitos não gostam de ler os livros de Ramatiz. Mas como nós não temos aqui nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de preconceito, nós estudamos tudo. Agora existem coisas que não somam. Então se não somam, eu não vou somar, eu não vou guardar. Existe sim. Toda leitura ou toda informação que você recebe, você tem que passá-la por um crivo, né? Por uma peneira, né? Você tem que peneirar. O que é útil, né? O que é um sumo, você absorve. O que é bagaço, resto, ou que aquilo que não te supre, você descarta. Em tudo, não é mesmo? O que não pode é criar uma barreira preconceituosa, dizendo, isso aí não é legal não, isso aí não é bom, isso é aquilo. Aí sim, é um erro cometido que nós temos que evitar o máximo possível. Poxa, se fala tanto, né, de preconceito, né? Mas limita-se ao preconceito apenas sobre a religião ou sobre raça, né, cor. Não, existe outro tipo de preconceito tão prejudicial quanto. Olha só, quando você começa a criticar alguém que pensa diferente, você está agindo com uma ideia preconcebida. Você é um preconceituoso. Você tem uma ideia preconcebida de que aquilo que a pessoa acredita, faz, é errado, mesmo sem conhecer profundamente. É essa atitude que nós não podemos ter de maneira nenhuma. É isso que o Cristo Jesus veio nos ensinar, a não termos preconceito. Olha, me fez lembrar a passagem de Jesus quando se deparou com uma mulher no poço de Siloé, onde essa mulher, ela era uma samaritana, e para aquela época um homem judeu não poderia falar com a samaritana de maneira nenhuma. E Jesus foi lá, conversou, tanto que a mulher ficou impressionada. Você está falando comigo? Não pode. E ele falou, meu Deus, esse preconceito não atua em mim, não me contamina. E ele ali deu o grande exemplo. Como outros exemplos dados por Jesus. Poxa, Jesus, ele foi jantar na casa de um publicano, não é? Para quem estuda um pouquinho, né, da Bíblia, sabe que publicano era aqueles cobradores de impostos. E Zaqueu, um publicano desprezado pelo povo, que ninguém gostava daqueles que cobravam impostos. Jesus disse, Zaqueu, desce daí, homem, porque eu vou jantar em sua casa essa noite. E foi jantar na casa de um publicano. Imagina quanta crítica o próprio Cristo recebeu. Imagina
Quantas críticas por parte daqueles que o seguiam, viu? Agora, se Jesus ficasse preocupado com isso, imagina se Jesus se preocupasse com o que os outros falariam dele. Como muitas pessoas hoje preocupam-se. Eu não vou fazer isso porque vão pensar aquilo. Eu acender uma vela em minha casa, vão pensar que eu sou macumbeiro. Eu vou montar um altar, botar um santo, mas e se chegar alguém lá, vai achar o que de mim? Não vou em tal lugar por causa de alguém que pode dizer isso. Meu Deus, não podemos viver para agradar a ninguém. Como disse o nosso amigo Pedro, quando fora proibido de falar sobre Jesus, ele disse: não posso deixar de falar daquilo que vi e ouvi, porque importa agradar a Deus, não aos homens. Então não podemos viver preocupado com o que o outro vai pensar daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, daquilo que eu desejo, daquilo que eu penso. Não podemos, porque senão viveremos em um fingimento, não é? Não, eu não faço isso porque senão vão dizer aquilo. Mas se você tem vontade de fazer e deixa de fazer por causa dos outros, continua sendo você. Só não faz por causa daquele. Você não pode fazer uma coisa quando realmente você sabe que aquela coisa não é boa e você não quer. Não é mesmo? Não, eu não vou fazer, por exemplo, eu não vou falar mal de ninguém porque eles vão pensar que eu sou fofoqueiro. É errado. Você não vai falar mal de ninguém porque você aprendeu que isso não traz benefício para ninguém, inclusive para você. Então você não fala mal. Não porque os outros vão pensar que você é fofoqueiro ou que nós somos fofoqueiros. Não, não é mesmo? Então quando a gente aprende com toda clareza, nós deixamos de fazer. E Jesus, ele nos ensinou a não ficarmos preocupados com o que vão falar de nós. Não temos que nos preocupar com isso. Olha só, tem muitas pessoas que dentro do seu seio, do seu campo religioso, da sua congregação religiosa, se porta de um jeito. Mas quando sai desse ciclo, desse e-mail, não e-mail. E-mail é aquilo que nós temos para mandar mensagens, para mandar, enfim, e-mail. Do meio, quando sai daquele meio religioso e vai para um outro campo, ele se transforma. Mas como é que pode? Ele deixa de ser aquela pessoa que ele é? Ou ele é duas pessoas? Ou são duas pessoas? Não, né? É a mesma pessoa. Então, se eu sou desse jeito, eu não posso mudar porque eu estou no meio em que as pessoas, elas são de outra forma. Ou elas me aceitam como eu sou, ou simplesmente eu não estarei ali. Eu não posso fingir uma coisa para estar de bem com os outros, não é mesmo? Então, essa atitude verdadeira faz com que as pessoas sejam verdadeiras com você também. Pois você só vai atrair para o seu meio ou para o seu ciclo de amizade pessoas que te respeitem como você é, não como você aparenta ser. Tem gente que finge ter uma condição social que não é a realidade dela. E aí a pessoa ou as pessoas que a cercam trata de uma forma porque ela mostra ter uma condição financeira. Só que quando a pessoa descobre que ela não tem aquela estrutura toda, pronto. Então aquelas pessoas estavam com ela porque interesse. Então é uma perda para todo mundo. Agora, se a pessoa ela é verdadeira do jeito que ela pensa, quem se aproximar dela, gosta dela do jeito dela e acabou. Isso é benefício para ela e para todos com quem ela convive. São ensinamentos que Jesus deixou para todos nós, que nós é que precisamos praticá-los para que possamos viver melhor. Mas são coisas tão simples, de verdade, são coisas tão simples
que por ser tão simples, passa despercebido. Mas como que pode ser simples porque passa despercebido? Porque a nossa cabeça cria complexidade. É mesmo, cria uma complexidade. O exemplo está aí, né? Jesus vem e faz curas tão simples, mas a gente coloca Jesus como algo mirabolante. Não! Jesus fazia curas simples, utilizando das condições da própria matéria. Mas não é assim que a gente faz? A gente coloca uma pessoa como santa, porque, vou dar o exemplo, tá, gente? A pessoa se torna um certo pastor, padre, bispo, enfim, médium, e aí começa a atuar sobre a energia da espiritualidade, sobre né, a força espiritual, e aí as pessoas começam a idolatrá-la, criando assim um falso poder que ela não tem. Quantos médiuns se tornaram, né, prepotentes, porque as próprias pessoas começam a idolatrar. Ai, porque ele é poderoso, porque o médium faz isso, porque o pastor faz aquilo, porque o bispo faz aquilo, porque o padre faz aquilo. Não, gente, não podemos idolatrar ninguém, não. Somos todos iguais, regido pela mesma força. A força do universo, a força do sol, a força da lua, a força do amor de Deus. Todos somos iguais, não é? O que nos diferencia são os atos que nós tomamos. O que nos diferencia um dos outros é como nós agimos, praticamos, exercemos. Por isso que Jesus, ele veio ser o caminho, a verdade e a vida. Ele veio se tornar a referência de como devemos agir em qualquer situação, em qualquer. Sabe, eu quero dividir com vocês um estudo que eu estou fazendo, quer dizer, que eu faço, né? Constantemente eu estou estudando o Evangelho de Jesus. Mas eu estou hoje, no momento, estudando o livro de Augusto Cury. É uma coletânea de 5 livros, que ele fala sobre o poder de Cristo, o mestre dos mestres, né? Ele fala o mestre dos mestres. Aí esse daqui é o 2, ele está falando sobre o mestre da sensibilidade. Aí ele fala sobre o mestre da humildade, o mestre da sabedoria. São 5 livros, que é o Augusto Cury estudando a personalidade, vamos dizer assim, de Jesus. Então, gente, isso está me enriquecendo muito. Conhecimento nos enriquece, né? E nesse livro é interessante que Augusto Cury, ele mostra um Cristo não apenas como um líder religioso, algo que eu sempre pensei. Eu acho muito pouco, a palavra que eu não gosto de usar, que eu aprendi com um cigano. Achar é quem não tem certeza. Eu acredito que o Cristo, ele não é simplesmente, ele não veio para ser um líder religioso. O Cristo, a palavra já diz, ele é o responsável por toda a vida humana nesse planeta. Ele é o Cristo do planeta, como se fosse o governador, o presidente. Então ele não poderia vir para presidir apenas uma área limitada da vida humana. Não. Então Cristo, ele veio para quê? Para ser a referência em todas as áreas. Não na área religiosa, como taxaram Cristo, não é? Pois quando você fala em Cristo, você está se referindo, ou quem mais se referencia em Cristo, né? Quem mais cita o Cristo, são os religiosos dentro dos seus cultos, das suas palestras, das suas missas. Mas o Cristo, ele teria que ser estudado, reverenciado e mais seguido por todos os campos da vida humana. Todos, não apenas da parte religiosa, todos. E o Augusto Cury fez esse estudo
sobre a personalidade de Cristo e nos faz esse convite. Por que não estudar? Por que a ciência não estuda o poder que esse homem exerceu diante da vida humana? Esse homem, por 3 anos vivendo aqui, porque só tem relatos do 30 ao 33, ele mudou a humanidade. Ele mudou toda uma sociedade milenar daquela época. E essa mudança vem acontecendo até os dias atuais. Então não pode ser qualquer pessoa, não é? Não pode ter sido qualquer homem. Ele sim é a referência para um bom profissional, para um bom pai, sim, para um bom marido. Ah, mas como se ele não foi casado? Mas um bom marido, um bom pai, um bom profissional é uma boa pessoa, é uma pessoa boa, é uma pessoa que coloca amor no que faz, é uma pessoa que pensa no próximo, é uma pessoa solidária, é uma pessoa solidária, tá? Não solitária, solidária. Uma pessoa que está sempre buscando abraçar a todos, acolher a todos. Então Jesus ensinou como deves agir e mais, ele nos ensinou como deveríamos nos proteger contra o mal. É o que a gente estava citando aqui, ó, quando ele citou ali as tentações, quando no Evangelho ele cita as tentações no deserto. Então ele estava citando que nós vamos enfrentar isso. Tentações que podemos combater com o quê? Combater com a verdade, combater com a humildade, combater com o amor. Jesus não apenas falava, praticava, exercia aquilo que pregava. Então nós que nos consideramos cristãos devemos falar, mais que falar, agir, praticar, não é mesmo? Pois bem, agora eu convido a você a ouvir o Zé Preto. Vamos lá? Vamos ouvir esse espírito? Vamos aprender um pouquinho? E ele está falando sobre Cristo Jesus, ensinamentos de Cristo. Não deixe a fé esfriar de maneira nenhuma. Não deixe. Perdoar, como é importante se perdoar. Perdoe-se das falhas cometidas, pois saiba que você não é perfeito. E como um ser em evolução imperfeito, você vai errar muito. Mas olha, nos chama a atenção um amigo, Juan Domingues, que ele nos diz o seguinte: um erro que não podemos cometer é deixar de fazer. Tem muitas pessoas que, com medo de errar, não faz. Aí ele diz: este é o pior erro que você poderia cometer, não fazer porque tem medo de errar. Se a ciência agisse desta forma, hoje não teríamos tanto conhecimento, não é? Tantas descobertas, pois uma descoberta, ela foi ali, alicerçada ou pautada em tantos erros, tantos e tantos erros para uma descoberta. Agora imagina se, com medo de errar, não se tivesse estudado, não se tivesse pesquisado, não se estivesse ali tentado várias e várias vezes até alcançar a conquista, o conhecimento, não é mesmo? Então o erro que não podemos cometer é não fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir o nosso amigo Preto Velho, Zé Preto. Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição protejei todos vós. Muito boa noite. Limpes o mal que há no vosso coração, para fazer a luz do Cristo afloraste. Só assim conseguirastes a evolução, o crescimento. Só assim afastarás da vossa casa, do vosso relacionamento,
as tristezas e a vontade das sombras, que esta se faz de uma forma teimosa prevalecer. Limpe o vosso coração através da prece trazido pelo nosso Senhor, para que tu consigas reerguer-se e não deixares nunca mais as dores, os sentimentos tristes dificultares a vossa jornada de crescimento e de luz. Às vezes, os filhos vêm até nós pedindo a cura do corpo, a cura da alma, mas esquecem de se perdoarem, de melhorar a essência espiritual de cada um de ser, dizendo palavras tristes, emanando sentimentos tristes, e com isso, cada vez mais contradizendo o propósito que veio buscar de cura, de amor ou elevação. Muitas vezes, um sacrifício benevolente precisa ser feito para que tu consigas se libertar das alforjas que carregas na vossa alma. Muitas vezes precisa-se reencarnações para que possas encontrar a bendita evolução espiritual. Mas nada disso é um castigo, pois Deus Pai, o Todo-Poderoso, não castiga os filhos, mas sim, como um bom pai, educa, ensina, cabendo a cada filho a escolha a fazer, o caminho a seguir. Mas muitos preferem ainda justificar a mudança ou a não mudança, responsabilizando outros pelas próprias dificuldades que cá estão. Arrisco-me até a responsabilizar Deus, o anjo de guarda, ou até mesmo os guias que vêm até vós, para poderes ajudar. Muitas vezes, quando se pergunta-se, a resposta não vale agradar, pois já disse o Cristo: aquele que estais a me amar, amo e castigo, pois o ensinamento maior é sempre o verdadeiro. Como nós também, fundamentados no amor sincero e verdadeiro do Cristo, ajudamos, mostramos os erros, presentes e futuros, para que cada um de vós possa cada dia limpaste os vossos corações e mentes, afastando as sombras, a tristeza da alma. Primeiramente, deve-se observar a limpeza dentro do próprio lar, para que ali tu não caia nas ciladas das sombras, aonde amigos menos conhecedores espiritualmente a dizer, alinham-se com os vossos pensamentos errados, desejos, tornando assim uma teia de obsessão
vampirização, trazendo desequilíbrio espiritual e corporal. Importante, filhos, saberes sempre, quando a prece é bendita, jamais irá tardar a ajuda. Sempre haverás um amigo, asseguraste nas vossas mãos, para que tu se reerga e com isto tu consigas a elevação e o crescimento espiritual. Mais importante se faça a vigilância e o querer, para que essa mudança não seja de alguns dias ou horas, mas sim um trabalho apostolado, diário, como disse o próprio Cristo, horas e vigias, pois o momento de deslize ou invigilância, as más vibrações se aproximam e com isto, trazendo mais uma vez o retardamento. Mas sempre quando fores fazer a vossa limpeza espiritual, os vossos pedidos, eleve o pensamento ao Pai Celestial e traga aos exemplos vossos os ensinamentos do Cristo, para que vós não fiques à deriva, perdido, pois aquele que apega-se à mão sacrossanta do Cristo, jamais ficarás desamparado ou perdido, pois o Cristo sempre enviará os seus anjos, sempre enviará um bom amigo para ajudar-te a ti a caminhares. Mas a mudança sempre deve ser feita por vós, pois nem o Cristo e nem a falange enviada para vós irás caminhar por ti. A caminhada é solitária, mas nunca desamparada, pois o Cristo tudo vê, tudo sabe. Deus tudo pode para aquele que com verdade e fortalecimento sabe pedir para receber. Para tanto, filhos, nunca deixe a vossa fé esfriar-te. Sempre aqueça com a prece da verdade os exemplos do Cristo de caridade e amor. Ame a vós e ame a todos. Não faça de forma alguma preconceito algum por raça, cor, credos, nacionalidade que sejas. Sempre use os exemplos do Cristo, pois este todo era amor, este era capaz de ir aos gentis, aos prostíbulos, às zonas de dementações, levando-se com ele os apóstolos e aqueles que o seguiam, para poder ajudar os irmãos
que marginalizados estavam por doenças, por dores, ou para alguns miseráveis. Às vezes, quando um desses irmãos vem a vós acudir ajudas, muitos viram as costas. Mas às vezes, ou muitas vezes, quando essa ajuda vai até vós, é o próprio Cristo estendendo a mão para que vós tenha a oportunidade da humildade, seguir os passos do grande Mestre. Acreditas, filho, e não deixe a vossa fé esfriar. Aqueça com as palavras doces e sábias do exemplo que por todos devem ser seguidos, o exemplo de Deus através do Cristo, o maior médium que essa terra já viu. Exemplo este também tentado por nós, já ditos mortos, a seguires. Acreditas, filhos? Acreditas? Segue adiante para a vossa evolução espiritual através do amor de nosso Senhor. Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição sempre protegei a todos vós. Agradecidos somos. Estamos de volta depois de tanto conhecimento que nós adquirimos aí na palestra do nosso irmão Zé Preto. O programa Madrugada com Deus é um programa diferente, não é? Nós citamos aqui vários temas diversos, tudo sobre uma visão espiritual. Tudo, a nossa vida ela é espiritual. Quanto mais o espírito evolui, menos apego ele tem com o mundo material, né? Menos apego ele tem com as coisas materiais. A gente consegue reconhecer a evolução de um espírito encarnado quando ele tem menos apego a bens materiais. Você já parou para pensar que todos nós vamos morrer mesmo, mas como sofre aquele espírito que tem apego a bens? Como é difícil para ele, depois de desencarnar, quer dizer, morrer do corpo e se deparar com a realidade de que a vida tem a sua continuidade, porém, em uma condição totalmente diferente agora, pois ele é igual a qualquer um. Imagina uma pessoa que tinha muitos poderes, que tinha muitos bajuladores, que tinha muito dinheiro, muita beleza, desencarna. E aí se depara com a realidade de que tudo aquele poder que ele tinha, para nada o vai servir, que nada vai ser útil para ele, e que ele vai ser igual e tratado igual como qualquer outra pessoa. Sabe que no filme Nosso Lar, Emmanuel se deparou com essa situação. Não sei se você já assistiu esse filme, se não, eu te recomendo, pois os filmes nos ensinam muito de uma forma leve. Então Emmanuel, quando morreu, ele era um médico, não é? Sofreu por um tempo, se eu não me engano, 7 anos, no Vale dos Suicidas, por ter maltratado o seu corpo e tirado a vida antes do tempo. Ele foi parar no Vale dos Suicidas, sofreu, depois foi resgatado, certo? E aí ele foi levado a uma ala de socorro. Depois de recuperado, ele queria ajudar.
E aí ele dizia, como era uma ala de assistência a pessoas doentes, com um hospital, ele se sentia apto, por ser médico na matéria, a cuidar dos espíritos. E aí quando ele disse, não, eu quero ajudar, eu sou médico e tal, a enfermeira do local pegou uma vassoura e deu para ele, quer ajudar, vai limpar. Ele se sentiu ofendido. Como que pode? Eu tenho meu título de médico e agora essa mulher vem me dar uma vassoura? Eu sou médico, mulher, você não entende? Eu sou médico. Até cair a ficha de que lá ele era um ser igual a qualquer outro. A medicina espiritual ela é totalmente diferente da medicina material. Primeiro a pessoa tem que entender, não que um médico, que estudou tanto não pode exercer lá. Pode, se primeiro entender que ninguém é privilegiado e que os títulos humanos para nada servem quando você morre. Para nada serve, não adianta você querer dar carteirada, eu sou deputado X, eu sou tal pessoa, eu tenho um título disso, daquilo, isso nada serve. Por isso que um espírito quando morre sofre muito, e sofre mesmo. Por quê? Porque vai ter que se sentir, ou melhor, vai ter que aprender que não existe diferença. Para Deus todos nós somos iguais, e no mundo espiritual todos são tratados igualmente. Olha, um trecho do Evangelho, Jesus diz o seguinte: o maior no reino dos céus se tornou o menor no reino dos homens, na visão humana. E o maior no reino dos homens, no reino de Deus, é o menor. O menor por quê? Porque sendo o maior aqui, se acha soberbo, se acha prepotente, quando morre, torna-se o menor pela própria ignorância dele. E sofre muito mais do que qualquer outro. A passagem de Lázaro, tem a passagem de Lázaro na Bíblia que deixa isso claro. Um rico veio a desencarnar. No rico tinha sua casa, e sobre a margem de sua casa vivia um pobre, coitado, que vivia mendigando as suas migalhas. Vivia das migalhas desse rico. O rico morreu. O rico morreu e passou a viver no mundo espiritual, em sofrimento e muitas dificuldades e enfim. Quando esse rico, depois de muito sofrimento, ele aprendeu a humildade, ele ergueu os olhos para cima e pediu: Deus, me ajude. Ao olhar para cima, quem ele viu? O pobre mendigo, o Lázaro, do lado de Deus. E qual foi a surpresa dele? Como é que pode? Esse mendigo está do lado de Deus e eu aqui no sofrimento? Mas essa passagem diz que ele foi humilde, tinha aprendido. Aí ele pede: mande que Lázaro pelo menos molhe a ponta dos dedos para tirar um pouco da minha sede. Olha só, pelo menos que Lázaro molhe um pouco das mãos, umedeça as mãos para tirar um pouco da minha sede. E aí que Deus diz? Que há um abismo entre eles. Há um abismo, uma distância muito grande. Tudo que aquele rico recebeu no céu, ou melhor, tudo que aquele rico recebeu na terra, era para preparar o seu retorno glorioso ao mundo espiritual. Mas ele usou de forma errada, então todos os benefícios materiais que ele poderia ter, ele já tinha sido usufruído, enquanto o pobre coitado sofreu a vida inteira e nunca perdeu a sua postura, o seu caráter. Então ele preparou a sua alma para viver ao lado de Deus. Está aí, um exemplo claro que está na Bíblia. E essa fenda, esse buraco, esse abismo que tinha entre Lázaro e o rico, era a própria condição de cada um dos espíritos, a própria condição espiritual que cada um estava naquela situação, naquele momento. Então, para que a gente não se depare com um problema gravíssimo como esse desse rico, nós precisamos nos revestir de muita humildade.
E nada de se apegar a bens materiais, gente. Nada, tudo passa. Se você tem condições materiais, é para que você possa usá-la em favor daquela riqueza que Jesus disse que devemos juntar no céu, tesouros no céu. É caridade, amor ao próximo. Amor ao próximo. Se você usar do amor ao próximo, tenha certeza, meu irmão, você terá toda uma vida plena de alegria. Mas não falo dessa vida apenas não, tá? Não falo mesmo. Falo de uma vida muito mais ampla do que a vida momentânea na matéria. Estou falando de uma vida espiritual, de muita amplitude, não é mesmo? De muita verdade, muita harmonia, pois isso é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que tenhamos cada vez mais. Não é? Afinal de contas, tudo não pertence a Deus? E Deus não é o nosso Pai? Uma pergunta que inclusive tem nesse livro aqui, ó. Tem nesse livro. E eu sempre faço, e sempre repito quando eu tenho oportunidade. Poxa, se a gente acredita em Deus, e Deus é onipotente, onisciente, onipresente, quer dizer, Ele tem o poder sobre tudo, Ele tem a consciência de tudo que acontece, Ele está presente em todos os momentos. E por que permite todo esse mal? Por que permite tanto sofrimento? Por que não dá um estralo de dedo e resolve todos os problemas da humanidade? Porque não é assim que se evolui. A evolução de um espírito, ela é bem, como é que eu posso dizer? Comparada à evolução do seu filho. Você é o Deus da vida daquele menino, não é? Daquela criança. Mas você não pode viver a vida dele. Você tem que deixá-lo ter as experiências para que ele possa se desenvolver. Não é? Imagina você ir para a escola no lugar do seu filho. Por quê? Porque você ama seu filho. Ah não, deixa meu filho brincando, eu vou na escola, faço as lições dele porque eu já sei. Deixa ele lá se divertindo. Que é isso? Eu vou botar meu filho na escola, ficar lá sofrendo com tantas lições? Não, eu faço, deixa ele brincando. Isso é o papel de um pai, de uma mãe? Não. O papel de um pai e de uma mãe é preparar o filho para se tornar um homem seguro, capaz de resolver os próprios problemas. Então, o Deus Todo-Poderoso também assim age com a evolução de nós, seus filhos. Nos dar a oportunidade de vivenciar situações difíceis, fáceis, alegres, tristes, com um propósito único, de que nos tornemos espíritos capazes de vencer todo e qualquer mal. Por isso que Deus não vai resolver o meu problema. Se eu criei, eu tenho como responsabilidade resolvê-lo para poder aprender, não é? Se eu criei o meu problema, por que Deus é que tem que resolver? E a humanidade cria problemas, e por que Deus é que tem que vir resolver? Ah, por que Deus permite que haja tanta chuva? Por que Ele deixa? Porque é a reação das ações ruins da própria humanidade. Por que Deus agora tem que alterar a reação das nossas ações ruins? Não. E aí tem muitas pessoas que por ignorância culpam Deus. Ai, meu pai, Deus me abandonou. Coisa nenhuma. Ai, Deus abandonou a humanidade. Coisa nenhuma. Não, quem ama não abandona o seu amado de maneira nenhuma. Um pai nunca abandonaria o teu filho. Deus também nunca iria nos abandonar. Mas também não vai tirar da gente a responsabilidade de arcar com as consequências de nossas ações. Não, não vai mesmo, não é mesmo? Bom, meia-noite. Então a partir de agora eu digo bom dia, programa Madrugada com Deus, que entra agora também na rádio Imembuí, Santa Maria. Bom dia, gaúchos, bom dia, gaúchos de Santa Maria. Sabe que nós estaremos aí, as caravanas de luz estarão em Santa Maria neste final de semana, não, no próximo, não é? Deixa eu ver o dia exato,
de março, que estaremos em Santa Maria. Santa Maria. Em Santa Maria estaremos dia 22 agora deste mês, dia 22, 21, estaremos em Caxias do Sul. Mas, povo de Santa Maria, as caravanas de luz estão chegando para levar a espiritualidade a todos que assim desejam ter. Você pode passar por uma consulta espiritual, receber a assistência destes amigos que não nos falta, nunca. Estão sempre presentes, dispostos a nos ajudar. O que eles pedem? Apenas que sejamos receptivos a esse trabalho, a essa ajuda, a ajuda espiritual. Então você que está passando por qualquer que seja um problema, está aí a oportunidade. Está aí a oportunidade que a espiritualidade te concede, para que você seja assistido pelo mundo espiritual, tá bom? Então esteja conosco dia 22 agora de março, nesse trabalho das caravanas de luz em Santa Maria. Falávamos aqui, do poder de Deus. E quantas pessoas, por ignorância, acreditando, olha que a ignorância nos leva, acreditando de que Deus é injusto, reclama porque Ele não intercede diante das grandes tragédias que acontecem no mundo. Por que Deus permite, por exemplo, enchentes, desmoronamento, tsunami, terremoto, furacão, ciclone, tempestades? Por que Deus permite? Porque Deus nos dá a liberdade e respeita a nossa liberdade. Respeita tanto que não impede que sejamos responsáveis pelas nossas ações, pois tudo que acontece são reações das nossas ações do passado, gente. Não adianta reclamar. Se temos aí, enchentes, são resultados de ações erradas que tomamos. Se tem tsunami, se tem isso, tudo é simplesmente reações de ações da humanidade. Se plantarmos mais o bem, o que nós vamos colher? Se nesse terreno vasto, amplo da vida, plantássemos boas sementes apenas, o que a humanidade iria colher? Bons frutos, não é mesmo? Bons frutos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, diz o Cristo Jesus. Não é mesmo? A semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, todas estas tragédias não é uma punição, não são punições de Deus. Todas essas tragédias não são punições de Deus. E Deus não vai interferir nas reações das ações que tomamos. Como Ele também não interferiu nas nossas ações, não pode Ele agora interferir nas reações. Pois é assim que nós aprendemos. Colocou a mão no fogo, nós vamos nos queimar. Não é mesmo? Não adianta reclamar do fogo. Não adianta reclamar de Deus porque você queimou a sua mão por ter colocado no fogo. Aprender que o fogo queima, nós já aprendemos. Não é? Aprender que plantar o mal é um mau negócio, nós já aprendemos. Se continuarmos persistindo em plantar o mal, o que nós vamos colher? Então o que precisamos é botar em prática aquela grande assertiva de Cristo: oração e vigilância, para não cairmos nas tentações. O mundo tentador nos leva a tomar atitudes errôneas, mas se ficarmos atentos aos nossos pensamentos, protegido pela prece, nós evitaremos muito e muitos males. Bom, gente, estamos começando mais um dia. Então eu quero te convidar a fazer uma prece. Como sempre fazemos, vamos iniciar esse novo dia, olha bem, novo,
Se é novo, é porque temos muito a nos renovar nesse novo dia, nessa nova experiência. Então, para que tenhamos bom proveito deste novo dia, vamos sim nos preparar, vamos pedir a quem nos concede esse novo dia para viver as suas bênçãos. Vamos pedir a Deus que seja a luz dos nossos olhos, mais do que a luz dos nossos olhos, que seja para nós a claridade dos nossos pensamentos, que seja para nós o farol a iluminar cada passo que vamos tomar, que vamos dar, para que esse dia, todas as situações vividas, possamos tirar o conhecimento, possamos tirar o proveito de estarmos vivendo, de estarmos aprendendo. Queremos, Senhor, queremos sim, queremos sermos gratos, queremos exercer a nossa gratidão, pois sabemos que o Senhor é a nosso favor e que tudo que fora necessário para o nosso bem, o Senhor nos fará, como nós, pecadores, fazemos para os nossos filhos. Por isso, Senhor, pedimos humildemente que feche a nossa língua, feche a nossa boca das reclamações, mas que abra nossa mente para enxergarmos as suas bênçãos. E com o coração repleto de gratidão por mais esse dia, nós oramos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escasséus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, no sentimento cristão, amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, no mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Mãe que sofreste ao ver seu filho em uma cruz, os filhos de seu filho negando Jesus. Mãe que abençoa com sua santidade, tu és a protetora dessa humanidade. Santíssima Senhora, quero te clamar, o teu coração homenagear. Em nome dos filhos de seu filho amado, dizer que te amamos, ó ser iluminado.
nosso lar com vossa harmonia. Cuidar de todos nós, abençoe a família. Que Jesus liberte o mundo desse mal, trazendo para nós a paz espiritual. Mãe de Jesus, Jesus de Nazaré, fortaleça o nosso espírito e a nossa fé. Buscamos em teu coração a tão sonhada paz, suplicamos a teu Filho, abençoai. Mãe Santíssima, Senhora de amor, nos livre dessa dor. Mãe Santíssima, em teus braços me amparo, nos proteja em teu manto sagrado. Mãe Santíssima, Senhora de amor, nos livre dessa dor. Mãe Santíssima, em teus braços me amparo, nos proteja em teu manto sagrado. Mãe que sofreste ao ver seu filho em uma cruz, os filhos de seu filho negando Jesus. Mãe que abençoa com sua santidade, tu és a protetora dessa humanidade. Santíssima Senhora, quero te clamar, o teu coração homenagear. Em nome dos filhos de seu Filho amado, dizer que te amamos, ó ser iluminado. Mãe Santíssima, Senhora de amor, nos livre dessa dor. Mãe Santíssima, em teus braços me amparo, nos proteja em teu manto sagrado. Mãe Santíssima, Senhora de amor, nos livre dessa dor. Mãe Santíssima, em teus braços me amparo. Bom, estamos aqui no programa Madrugada com Deus. Agradecemos sempre a sua companhia. Sim, você que é gaúcho, você que é paulista, você que é carioca, você que é amazonense, você que é curitibano, enfim, você que é brasileiro, você que é humano, você que é terrícola. Terrícola significa faz parte da terra. Seja bem-vindo ao programa Madrugada com Deus. É um prazer estar sempre com você ou com todos vocês para falarmos de espiritualidade e aprendermos, né? Pois estamos aqui com essa ideia, com esse propósito, com esse objetivo de aprender. Aprender com quem? Com quem tem a nos ensinar. Quem são estes? Aqueles que já passaram por essa trajetória humana, não é? Aqueles que já passaram pela vida carnal e de coração aberto se colocam à disposição para nos ajudar. Os guias espirituais. Guias espirituais, está aí algo que ainda tem muitas dúvidas, né? Algo que ainda traz muitas dúvidas às cabeças, não é? De muitos. O que um guia espiritual pode fazer por mim? O que um espírito pode fazer por nós? Se ele não tem o corpo físico, não é? Se ele não necessita de dinheiro, se lá ele não tem dinheiro, poxa, meu problema é financeiro, Júlio. O que um espírito pode fazer por mim? Não dá para ele me emprestar. Não dá para ele trazer e me fazer um empréstimo aqui. Gente, o que um espírito pode fazer por nós é muito mais do que simplesmente emprestar um dinheiro ou simplesmente curar um mal que hoje nós temos, uma doença, ou simplesmente trazer a mulher amada, o esposo, o homem amado, ou resolver o problema do nosso filho. Mais que isso, muito mais que isso, um espírito pode fazer. Mas o que é mais do que você curar um filho que está nas drogas? Muito mais um espírito pode fazer por nós. Então me diga, Júlio, o que é muito mais para uma mãe, para um pai, ver o seu filho sendo retirado das drogas? O que é? Eu digo, é ensiná-lo o porquê daquela situação para que ele, na sua consciência,
além de tirar o filho, nunca deixe nenhum outro adentrar aquele mal. Sim, quando você tem um conhecimento, mais do que tirar a pessoa amada das drogas, é você criar uma estrutura para que todos com qual você convive não entre nela. Conhecimento, gente, o que é poder? O que é o poder? O poder é o conhecer. Se você conhecer como você pode agir para tirar o seu filho, não é muito melhor do que dizer, espírito, vai lá e tire meu filho? Porque pode outro filho seu cair na mesma situação e você ficar dependente de novamente um espírito ir lá tirá-lo. Mais do que você se curar é você saber como, mais que você ser curado é você saber se curar. Mais que você receber um peixe é você pescar, é você saber pescar. Então o que o Espírito pode fazer por nós? Muito mais do que nós imaginamos. Muito mais é você conquistar dinheiro do que simplesmente o Espírito trazer dinheiro para sua mão. Mas eu estou tão desesperado que o que eu quero é resolver meu problema agora. Isso é o imediatismo da vida humana. O imediatismo é o seguinte: estou com um problema, quero resolver, dane-se. Não é isso que é a vida eterna, não. A vida eterna é a preparação para que vençamos toda e qualquer dificuldade que a vida vai nos propor. Não simplesmente a solução momentânea de um problema, mas sim a experiência e o conhecimento que aquele problema me proporcionou ter. Bom, gente, temos muito a falar de espiritualidade, temos muito a aprender, pois quem nos ensina tem muito a nos ensinar, não é mesmo? Olha, eu quero convidar a você, como no decorrer de todo esse programa, antes mesmo de entrarmos aqui pela Rádio Membuí, estávamos falando sobre o Evangelho de Jesus, o livro Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, que nesse programa agora está no 244, e ele vem nos falando sobre o capítulo 17, versículo 1 a 9 de Mateus, e no capítulo 9, 2 a 10 de Marcos, e no capítulo 9, 28 a 36 de Lucas. É o trecho que fala sobre a transfiguração. Como se transfigurou, como se produziu a transfiguração de Jesus. Então eu quero que você preste muito atenção, pois temos muitas máscaras a tirar, ou muitos véus a ser retirado sobre essa passagem que deixa claro a reencarnação na Bíblia Sagrada, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos para comentar. Vamos lá. Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. A Transfiguração. Alguns dias depois de assim haver falado, Jesus chamou a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e afastando-se com eles, os conduziu a um monte elevado para orar. E enquanto orava, se transfigurou diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram em glória Moisés e Elias, que conversavam com Jesus e falavam da sua retirada que ele estava para realizar em Jerusalém. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas,
uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me deleito. Ouvi-o. Os discípulos, ouvindo-a, caíram de bruços e ficaram com muito medo. Aproximando-se, Jesus tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Eles, erguendo os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes Jesus que não contassem a pessoa alguma o que tinham visto, senão quando o Filho do Homem houvesse ressurgido dentre os mortos. Eles guardaram estas palavras, inquirindo entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. Número 194. Respondendo a esta pergunta que Jesus dirigira a seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Já há algum tempo antes havia Pedro formulado esta resposta, sob a influência espiritual, sob a inspiração mediúnica. És o Cristo, Filho de Deus vivo, o Cristo de Deus. E Jesus lhe replicara: Não foste tu o que disseste, foi meu Pai quem falou em ti. A manifestação que se produziu no monte em presença de Pedro, Tiago e João foi uma estupenda manifestação espiritual, que teve por fim mostrar a elevação espiritual de Jesus, afirmar a sua missão como Cristo, Filho do Deus vivo, Cristo de Deus, e estabelecer, sob um véu que a nova revelação mais tarde levantaria, as promessas para o futuro. Retomando durante alguns momentos à vista dos discípulos, por meio da transfiguração, os atributos da sua natureza, se bem que velados, pois de outro modo eles não teriam podido suportar-lhes o brilho, Jesus lhes dava uma ideia da sua elevação espiritual e da glória da vida que eles ambicionavam. A presença de Moisés e Elias, visíveis para os discípulos, foi um meio de lhes ferir a imaginação e de, por assim dizer, confirmar diante deles a elevação espiritual do Cristo, como sendo o Messias prometido. Moisés e Elias tinham ambos prometido o Messias. A presença dos dois santificava e sancionava aos olhos dos apóstolos a missão que Jesus desempenhava, mostrando-lhes essa missão em toda a sua santidade. A voz que saiu da nuvem e que disse, ainda presentes Moisés e Elias, embora suas figuras já começassem a apagar-se, como que sumindo-se pelo afastamento: Este é meu filho bem-amado, em quem pus todas as minhas complacências. Escutai-o. Essa voz afirmava desse modo, em nome do Onipotente, do Pai, a missão de Jesus como sendo o Cristo, Filho de Deus vivo, o Cristo de Deus, o Messias prometido. Do ponto de vista do futuro, isto é, da época atual em que começa a era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita, a presença de Moisés e Elias consagrava para todos a intervenção dos espíritos junto dos homens. Era a manifestação espírita revelada aos apóstolos. Era, conforme a nova revelação o explicaria e faria compreender nos tempos preditos, que são os vossos, a promessa para o futuro.
Jesus prometera a seus discípulos que sua lei se estenderia por sobre toda a terra e que todos os homens se congregariam em torno da bandeira que eles arvoravam. Ora, os discípulos necessariamente achariam que a duração da existência humana era por demais insuficiente para o desempenho dessa tarefa. Assim sendo, a presença de Moisés e de Elias, que também haviam empreendido a regeneração da humanidade e fizeram promessas para o futuro, teve por fim ensinar aos apóstolos como e em que condições eles continuariam a obra que tinham empreendido. Jesus também consubstanciava em si promessas para o futuro. Moisés e Elias prometeram o Messias. Jesus prometeu o Espírito da Verdade, a revelação espírita, pela intervenção dos Espíritos do Senhor junto dos homens, intervenção que teve a consagrá-la para todos a presença de Moisés e de Elias no monte, em colóquio diante dos discípulos com o mesmo Jesus transfigurado. Desse modo se patenteou aos homens a glória cujos caminhos teriam que ser abertos e preparados pela revelação espírita, glória que esta mesma revelação terá que realizar, a fim de que Jesus, como Espírito da Verdade, como complemento e sanção da verdade, possa, cumprindo suas promessas, aparecer e descer em todo o seu fulgor espiritual ao vosso planeta, já então depurado e transformado, descer ao seio dos homens, já regenerados e purificados. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Bom, estamos de volta aqui no programa Madrugada com Deus, depois dessa passagem aqui dos 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, um livro que é revolucionário, é para revolucionar mesmo, tem muito a nos ensinar, mas caramba, o tempo passa tão rápido, o programa já foi. Bom, amanhã estaremos de volta. Eu sugiro a você que ouça mais e mais vezes, tá? Eu sugiro, uma sugestão dada de coração, que ouça mais vezes essa leitura dos 4 evangelhos, pois tem muito a nos ensinar, gente. Nós vamos tirando aí muitas aranhas, né? Muita casa de aranha dos nossos olhos, da nossa mente, sobre o que o Cristo tem a nos dar, né? Sobre os ensinamentos de Jesus. Mas agradeço de coração você ter aberto a sua casa, aberto o tempo da sua vida para nos ouvir, para aprendermos juntos com estes espíritos, pois é eles que têm muito a nos ensinar, tá bom? Agradeço de coração, humildemente, por ter dedicado esse tempo a você e agradeço por você ter dedicado esse tempo a nós. Que a paz de Deus, que a paz de Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora em nossos corações. Salve Jesus, salve nossa mãe Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.